e essa classe trabalhadora, né, geradora de riqueza, essa aí paga a conta no final das contas. Eu sei que você já sabia disso de alguma forma, que a gente está pagando a conta agora, você sabe a conta, como é que ela é feita. Porque na hora que você for entender reforma tributária, se você for votar no deputado, no senador, agora você tem um pouquinho mais de propriedade para entender como é que funciona essa regra do jogo aí, beleza? Mas nós vamos dizer aqui para onde esse dinheiro está indo, por que estamos pagando juros mais altos. Nós vamos explicar aí um pouquinho dessas coisas no dia de hoje, deixar isso claro, deixa eu dar o que eu entendi ali, pronto, beleza. Vamos deixar isso claro, explicar alguns cenários, esse é a pauta do dia de hoje, pauta especial de Natal, tô brincando, Natal não vamos falar aqui, vamos falar especial, eu lembro do especial de Natal que a gente fala todo ano, mas tá bom, vamos lá. Hoje vai falar aqui de economia aqui bem, hoje nós vamos entrar na raiz da economia, nós vamos falar, hoje nós falamos um pouquinho aí, vamos lá? Felipe, Oi. Felipe, semana passada tava de folga, né? Tava de folga, rapaz. Tava viajando. Tava dando um rolê de moto. Eu sou um cara discreto, a moçada nem viu pra onde que eu fui, que eu não fiquei postando nas redes sociais, mas fui dar um passeio de moto. Aí, de estrada, andei uns 400 km de moto. Eu gosto demais de andar de moto. E aí foi bem interessante, cara. Do motoqueiro que era mais Bolsonaro, né? Isso aí dos caras que sai lá, ó, jaqueta de couro, não, tô zoando. Que isso. Eu tenho uma BMW, uma GS, aí é bom dar uma voltinha. Meu caro, mas vamos lá, mas é que a turma é motoqueira aqui, rapaz, o Lombardi aqui também tem uma Harley Davidson aqui, ó, fica no fundo ali, ó, os caras gostam de motoca. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui da nossa mentoria do dia de hoje. Vamos lá. Pergunta que eu lhes faço. Taxa de juros a 6,50 beneficia a quem? 6,25. 6,25. Foi 6,50? Já tô subindo o negócio? Já tá subindo a Selic. Que isso? Pior que o Banco Central. Você tá doido? Quem que se beneficia da taxa de juros a 6,25? Quem que vocês acreditam aí? Aí a moçada agora fica tímido, com medo de errar, não fala nada e tal. Banco. Mas por quê, né? Por que ela sobe? Vamos explicar um pouquinho primeiro por que a taxa de juros sobe, tá? Primeiro, eu não consigo chegar a esse negócio aqui. Tá meio ruim, às vezes já tá ficando idade. Já tá ficando afetado aí, já. Pessoal, taxa de juros sobe o quê? Para controlar a inflação. Essa é a resposta padrão, né? Sobe a taxa de juros para quê? Para controlar a inflação. Só que, será que sobe por causa disso mesmo? Será que esse é o ponto, né? Será que eu preciso subir taxa de juros para controlar de fato a inflação? Será que tem outras estratégias? Será que isso funciona, né? Essa respostinha padrão aí, será que cola até quando? Então, esse é o objetivo um pouco do dia de hoje, da gente falar um pouco mais de detalhes, trazer um pouco mais de profundidade. E além desse raso, né? E além do que... Só estou tentando abrir o arquivo aqui. Isso além do que a gente fica escutando aí. Então, esse é o contexto da mentoria de hoje. A gente tentar ser um pouquinho mais... obrigado. Tentar ser um pouquinho mais técnico nesse sentido. Aqui pode deixar. Aí tá de boa. Beleza. Tem aqui. Até porque também, né, Felipe? Toda vez que a cada 45 dias aí que o Banco Central muda a taxa de juros, você vê uns 40 posts diferentes, Instagram, no YouTube. Nossa, meu Deus, o que aconteceu o que vai acontecer com a renda fixa? Aquelas caras assustadas, o pessoal falando assim, e agora? Como é que fica minha renda variável? Vale a pena migrar? Enfim, né? Aquela historinha que a gente já conhece, todo mundo falando de renda fixa, sobe taxa de juros, desce taxa de juros. E para quem não sabe, ontem o Banco Central subiu taxa de juros de 5,25 para 6,25, é por isso que a gente está falando de juros aqui hoje. E a grande resposta é porque a inflação está subindo. Bom, se a inflação está subindo, nós temos que entender então por que a inflação está subindo, né? Por que a inflação sobe? Essa é a pergunta, tá? Por que a inflação sobe? Né? Se a gente sobe taxa de juros para controlar a inflação, vamos entender por que a inflação sobe. Primeira coisa que a gente tem que falar é demanda, né, ou sociedade, maior do que a oferta. Empresas, tá? Esse é o princípio básico. Demanda versus oferta. Então a sociedade está comprando mais produtos do que as empresas conseguem produzir. Consequentemente, o empresário sobe o preço do seu produto, tá? Consequências, o que faz isso acontecer? O que faz a demanda ser maior do que a oferta? O pleno emprego. Ou seja, não haver pessoas desempregadas, está todo mundo trabalhando.
né? Porque quando a empresa não consegue produzir mais, ou seja, ela está no seu limite da sua capacidade, ela empregou todo mundo. Então não tem mais mão de obra disponível no mercado, por isso que ela não consegue produzir mais. Tá? Então seria aí o pleno emprego. Consequentemente, baixa capacidade ociosa das empresas. Ou seja, se você tem um equipamento, seu equipamento pode funcionar lá de 8 às 18, por exemplo, e aí você vai ter 2 funcionários trabalhando nesse turno aí de 10 horas, ou que seja aí 2 turnos, né? Você tem um turno de 8 às 16 e 16 aí a mais 8 às 16, 24, né? Fica meio pesado, né? Mas enfim, você deixa 2 turnos aí na máquina funcionando, ou seja, coloca dois times para trabalhar lá de 8 em 8 horas, né? E você faz o quê? Isso diminui a baixa capacidade, ou seja, a empresa está no limite. Né? Se ela tem 10 máquinas, 10 estão funcionando, ou seja, ela não consegue produzir mais. Por isso, né, ela não conseguindo produzir mais, e as pessoas comprando todo o produto, o preço dos produtos sobem. É isso que é uma situação aí da inflação, né? Felipe, posso só fazer um acréscimo aqui? Claro. Já que a gente está sendo um pouco mais técnico hoje. Sim. A questão da inflação, pessoal, só para a gente entender um pouquinho, assim, parte técnica mesmo, inclusive essa teoria ela é até um pouco deixada de lado hoje, porque todo mundo adotou um certo conceito básico, mas hoje todo mundo fala, a inflação é o aumento dos preços, tudo ficando mais caro. Isso, na verdade, quando a gente pega toda a história, né, da economia como um todo, isso é consequência da inflação. A inflação mesmo, tecnicamente falando, ela é o aumento da base monetária, é o aumento da oferta de dinheiro na economia como um todo. O que você tem? Você tem lá como demanda de dinheiro, você tem os bens produzidos no país, né, a riqueza do país como um todo, e o saldo das famílias, né, o saldo ali de poupança e tudo mais de reserva das famílias. Isso compõe a demanda por dinheiro. E a oferta por dinheiro é controlada pelo Banco Central. Quando a gente tem uma emissão muito grande de dinheiro, seja de papel moeda mesmo ali, físico, seja emitindo dívida, que é tesouro direto, a gente tem um aumento da base monetária. Aumenta a base monetária, se aumentar a riqueza, o preço das coisas vão começar a subir. Então a inflação mesmo seria aumento da oferta, né, da base monetária na economia, e a consequência disso seria o aumento ali generalizado e contínuo dos preços, né? Sempre a inflação como um todo, essa consequência dela é que os produtos aumentam de forma generalizada, tudo fica mais caro e continuamente mais caro, né? Aumenta gradativamente. Beleza? E o... Vai lá, Felipe. Gasguei na hora de masquei aqui. Mas vamos lá. E o que a gente tem aí, qual que é o sentimento que gera, né? Quando você tem uma inflação alta, as pessoas estão consumindo muito, ou seja, está todo mundo comprando, todo mundo vai lá na loja do Edson, lá sai comprando todas as roupas, ele não está conseguindo entregar mais, já contratou 10 funcionários, já não tem mais, não cabe mais funcionário dentro da loja dele, está entregando, está vendendo, não tá faltando produto porque a indústria não consegue produzir mais, ele está vendendo tudo, já subiu o preço e o pessoal continua comprando. Tá? Esse é o sentimento original da inflação. E aí, o que é o sentimento que dá na sociedade? De que as pessoas têm alto poder de compra. A Venezuela, quando ela começava a extrair petróleo, né, isso é um dado interessante, ela começou ali na década de 70, antes da crise, né, a extração de petróleo estava no seu ápice, a Venezuela descobriu vários poços de petróleo, estava tendo tanto dinheiro, tanta riqueza no país, que era uma brincadeira, né, um termo comum lá na Venezuela, que era assim, falou assim, nossa, aqui estão, você fala assim, quanto que é isso aqui? R$10, então me dá 2. Era uma expressão venezuelana, né, nesse sentido, assim, que, então me dê 2, por quê? Porque, com tanto dinheiro, então me dá 2. Esse sentimento de riqueza, né? De tô bem, tô excesso de dinheiro. Bom, isso são consequências de uma inflação alta. Mas, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Na verdade, nós temos uma demanda, a sociedade, menor. Ou seja, nós estamos demandando menos, as pessoas estão comprando menos, tá? Do que a capacidade de oferta. Ou seja, as empresas estão com ociosidade. Tem muito produto e não está se vendendo produtos. O que a gente está vendo aí de consequência hoje na sociedade? O desemprego está alto, 14,6%. As empresas estão com ociosidade, ou seja, estão longe da sua capacidade. Se as pessoas consumirem mais hoje, a empresa simplesmente liga as máquinas que estão paradas e aí você consegue continuar atendendo essa demanda. E há um sentimento na população de baixo poder de compra, ou seja, quando se tem uma inflação alta, as consequências de uma inflação alta são exatamente o oposto do que estamos vivendo agora. Aí você vai falar assim, mas por que então nós não estamos sofrendo os reflexos de uma inflação alta?
que a gente não está sofrendo as consequências dela, né? Inclusive, eu quero trazer um gráfico para vocês aqui, ó. Então, clique nele, por favor, Gustavo. No gráfico. Eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico da capacidade ociosa. Não dá não? Dá um zoom? Não. Tá bom, beleza. Esse gráficozinho à direita aí dá para enxergar bem. Ele é um dado que eu trouxe aí, que é informação em azul do CNI e em laranja da FGV. Ele mostra a utilização da capacidade instalada no país, tá? Com dados recentes aí do início do ano. A gente vê o dado histórico, desde 2003, o Brasil esteve longe do teto da sua capacidade ociosa. Ou seja, de 2003 para cá, nós nunca tivemos, de verdade, uma justificativa para termos uma inflação alta, porque a indústria sempre houve capacidade de produzir mais do que era demandado. Aí você já começa, aí você fala assim, cara, algo de errado não está certo. Entende? Se o preço do produto está caro, o que você faz? Aumenta a produção, diminui o preço do produto. Por que se a gente tem capacidade ociosa, por que a gente não demandou o produto? Ah, Felipe, porque tem produto importado? Ah, porque tem uma... Cara, mas se o preço sobe, você abre concorrência. Entende? Então, assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo, eu quero mostrar isso para vocês. Então, por que nós temos inflação e não temos nenhuma consequência de uma inflação alta? Nós temos justamente o oposto, né? Consequências de que deveria ocorrer em inflação baixa, desemprego, ociosidade, né? As pessoas não estão consumindo, o preço das coisas tendem a cair. Que mágica é essa que temos aqui? Vamos entender um pouquinho, então, como funciona a economia. Esse é um gráficozinho aí meio chatinho, para a gente ser sutil aqui, mas ele é importante para vocês entenderem. Então, concentra agora, meu jovem, larga essa caneca aí de café. Café nada, ninguém toma café essa hora da noite, né? Mas concentre aqui para você entender o raciocínio, tá bom? Nesse bloco verde superior, nós temos ali mercado de bens e serviços, tá? Dá pra gente riscar na tela aqui? Acho que dá, né? Dá pra fazer vamos fazer um puxadinho aqui, ó. Aí, que a gente vai facilitar aqui, ó. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos colocar em vermelho aqui, beleza. Mercado de bens e serviços, tá? O que é isso aqui? Só pra gente ter aqui, isso aqui é o mercado, tá? O que a gente tem? Empresas fornecendo para famílias. O que a empresa fornece? Opa, a empresa fornece produtos, mercadorias, bens, né, ou serviços. E quem fornece isso para quem? Para as famílias que consomem. O que a família faz? Paga por bens, mercadorias e serviços para quem? Oi. Voltou o áudio? Voltou? Voltou. Beleza. Então, olha só, nós temos aqui empresas fornecendo produtos para famílias, entregando dinheiro, né, para empresas, porque ela adquiriu bens e serviços. Bom, mas de onde vem o dinheiro da família? O dinheiro da família vem da troca, onde a família entrega, né, ela entrega para quem? Para o mercado de trabalho, o quê? Sua mão de obra. Então, ela vende horas para as empresas. Obra e mão de obra. E a empresa remunera, paga, né, pelo fator de produção, para quem? Para as famílias. Então, beleza. Então, quer dizer, a família compra produto da empresa, a empresa paga para as famílias a mão de obra, né, a utilização do seu tempo e seu esforço. Ok, legal. Top. Bacana, o ciclo fecha aí, e aí onde é que a gente vê os principais conceitos de economia. Mas eu trouxe essa imagem, tá, do Instituto Federal aqui de Pesquisa, justamente para a gente trazer um outro fator extremamente relevante que tentarei deixar aqui de... Vamos deixar aqui de um laranjinha aqui, ó. Quem que é? O nosso querido e amado, né, governo, a quem nós não conseguimos ver longe, não conseguimos ver sem. O nosso Big Brother, o nosso grande sócio. Né? O que nós temos aqui, pessoal, do governo? O governo ele faz o quê? Ele tributa as empresas quando ela vende bens e serviços. Ela tributa a família na hora que ela está comprando os bens. Então, assim, a empresa produziu, toma tributo, né? Pela produção, ou seja, ela paga aí mão de obra, paga uma série de coisas, já paga o tributo ali. A família consumiu, paga o tributo. A família recebeu o dinheiro da indústria, paga o tributo. A empresa pagou a mão de obra, paga o tributo. Cara, o governo é o que tributa nos 4 pontos aqui. Se a empresa produz, ela tributa. Se ela recebe, tributa.
Se a família compra, tributa, e se a família recebe dinheiro, ela também é tributada. Agora eu lhes pergunto, o que o governo faz com tanto dinheiro? Vivemos muito bem nesse país aqui para a gente pagar tanto imposto, né? Beleza. Bom, entendeu essa mecânica? É assim que funciona a economia. Top. Beleza, Felipe. Vamos seguir aqui então para o próximo slide. O que está fazendo aí, né? Quem está gastando para a inflação subir? Eu vou voltar aqui de novo para esse slide. Se a gente pegar aqui no sentido, ó, pagar tudo aqui, isso aí, beleza. Se essa ótica não está funcionando, que ótica? Se as empresas não estão vendendo os produtos para as famílias pagarem, porque não tem dinheiro, né? A família não tem dinheiro para pagar, a empresa também não consegue produzir, é o que a gente está vendo na capacidade ociosa, a empresa demite o funcionário que também deixa de receber. Se o cara deixa de receber, ele consome menos, ele consequentemente compra menos, a empresa contrata menos, menos gente recebe. Essa engrenagem aqui é o que faz o país sobreviver, virar. Adam Smith, né, Riqueza, no seu livro lá de Riqueza das Nações, 1730, o cara fala justamente isso. Fala o que ele fala? Ele fala assim, a riqueza do país está na sua capacidade produtiva. Quanto mais você produz, mais você enriquece. Esse é um exemplo, volta para mim aqui, por favor. Esse é um exemplo, pessoal. Esse é um exemplo do seguinte. Por que Portugal, um país que arrancava o nosso ouro daqui, né? Extraiu o nosso ouro daqui, a Espanha que extraía também aí metais, madeira, borracha, de várias regiões aqui da América Latina, hoje não são países desenvolvidos ou está ali no top 10 do mundo. Sendo que durante aí pelo menos 2 séculos aí, os caras faturaram dinheiro demais, ouro demais nosso aqui, principalmente Portugal. E você pega a Inglaterra, né? Você pega, mas a Inglaterra colonizou muito país. Tudo bem, vou falar da Alemanha então, que não colonizou ninguém. Né? A França ainda colonizou alguns países africanos ainda, né? Mas a Alemanha não teve influência ali nenhuma nesse período aí, das navegações. E aí hoje aí é uma das grandes potências do mundo, né? Se eu não me engano, ele está a 4ª potência mundial, oscilando entre 3ª e 4ª potência mundial. Por quê? Porque Adam Smith lá em 1700 ele falou assim, cara, não adianta a quantidade de ouro, de madeira, de materiais que um país possa adquirir, isso simplesmente gera inflação. Se o Portugal, por exemplo, recebe mais ouro, o que acontece? O valor do ouro diminui, porque a capacidade de produto que tem dentro do país é o mesmo. Então, quer dizer, se você tem 100 produtos para serem vendidos e você tem 100 quilos de ouro, estou simplificando aqui a nossa moeda, a nossa cotação de preço, tá? Você tem 100 produtos e tem 100 quilos de ouro, cara, cada produto vale 1 quilo de ouro. Se você agora tem 200 quilos de ouro, o que você fez? Simplesmente gerou inflação, porque você não gerou riqueza. Você tem 100 produtos com 200 quilos de ouro. Agora, cada produto custa 2 quilos. Entende? Você gera inflação. Não adianta você criar dinheiro do zero. O dinheiro, a riqueza, ela é criada através da capacidade de produção. Né? Se você pega ali a capacidade produtiva, você vai para 200 produtos, né? Em vez de 100, e você ainda tem o ouro ainda só valendo 100 ouros, né? Você tem 200 produtos, agora 100 quilos de ouro. O que você tem? Você tem agora o seu ouro supervalorizado, sua moeda enriquece. Porque aí você gerou riqueza. Olha só, agora com 500 gramas de ouro, você compra agora o mesmo produto. Ou seja, você enriqueceu a economia. Sua moeda ficou mais atrativa, né? Então não adianta fazer o que Portugal fez. Não adianta você criar taxa de juros, assim, você gerar financiamentos do zero. Beleza? Bom, então, Felipe, se a população, se a sociedade, a família não está consumindo, e nós estamos nessa ótica perversa, porque temos inflação alta, e a gente tem ainda um desemprego alto, o que está acontecendo no nosso país? Aí a gente vai para o próximo slide. Tá? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Avança aqui, né? Bom, beleza. Ficou um negocinho. Quem está gastando para fazer essa inflação subir? Essa é a pergunta. Aí, meus amigos, nós temos aqui o nosso querido sócio, o governo. Desde 2009, isso aqui é uma relação dívida-PIB, tá? O tanto que a gente produz... Mentira, até aqui, ó. O tanto que a gente produz... Tirar isso aqui. O tanto que a gente produz versus a nossa... o PIB, né? O tanto que a gente produz versus aqui a dívida do país, tá? Então, isso aqui é a parte da dívida. Então, olha só, em 2003, a gente tinha uma dívida aqui
aproximadamente aqui, ó, na casa dos 55, 56. Aí depois, em 2012, aqui a gente teve uma relação de dívida PIB um pouco abaixo aqui dos 50, né? De 55, aqui entre os 50 e 55. Depois, em 2015, Copa do Mundo, legado Copa do Mundo, legado Dilma, fez a nossa dívida PIB explodir, tá? Lá para 75. Simplesmente ela aumentou em 50% a nossa dívida. Bom, o que a gente teve aí na pandemia? A gente teve um incremento ainda da dívida ainda mais alto. Tá? E o que é essa dívida? Significa o governo imprimindo dinheiro sem ter de onde tirar. Tá? Esse aí foi o problema. Tá? Ou seja, a gente simplesmente foi levantando dívida, criando dívida, criando dívida. E o que é esse criar dívida? Do governo gastando mais do que arrecada. Entende o que eu quero dizer? Governo gastando mais do que arrecada. Quando o governo gasta mais do que arrecada, o que ele está fazendo? Consumindo, né? Justamente gerando aí o processo inflacionário. Aqui embaixo, o que nós temos? Essa relação que é o eixo zero, para você ter uma ideia, é a taxa de aceleração da dívida pública. Né? Ou seja, no início aqui a dívida diminuiu, depois ela acelerou, depois ela diminuiu um pouco a velocidade, depois diminuiu um pouquinho, depois ela foi diminuindo, né? E aí olha o pico que dá aqui da pandemia, tá? A nossa relação de dívida PIB começou aqui na Dilma, aí vem 2017 o quê? O que foi decisivo aqui em 2017? Alguém sabe responder essa daí? Essa aí é legal. Presente para quem souber responder. Como é que é? Ixi, esse cara vai tirar nota 10, hein? Você vai passar de ano antes da hora, hein, rapaz? Você na próxima prova, isso já passa na prova, hein? Já. O que aconteceu em 2017 foi o teto dos gastos públicos. Tá? Ou seja, quando você limita o gasto do governo, a nossa aceleração de dívida, né? A dívida ainda continua aumentando, mas a nossa aceleração de dívida diminui consideravelmente. Né? Isso é muito bom. Até a gente começa aqui no governo a ter uma estabilização. Ou seja, não quer dizer que a gente ainda não tinha dívida ou não estava endividado, mas simplesmente a gente parou de acelerar essa dívida. A dívida começou assim, a perder velocidade ao ponto de diminuir. Um fato que a gente só teve lá, né, em 2014. E em 2014 nós tivemos isso por uma maquiagem contábil, né, ou pedalada fiscal, né, da Dilma, inclusive gerou o impeachment dela aí. Então, cara, desde 2012, nossa dívida vem subindo. Tá? Nós estamos falando aí há quase uma década perdida, né, de economia. E isso é uma década gerando inflação. Tá? Pegou isso aí, pessoal? Bom, vamos lá. O que o Banco Central, então, faz para controlar a inflação? É responsabilidade do Banco Central você manter aí um equilíbrio das contas, ou seja, do equilíbrio financeiro do nosso país, mas ele não é responsável por controlar os gastos do governo. Então, o que o Banco Central faz para controlar a inflação? Qual é a solução que ele dá? Subir taxa de juros. Essa é a resposta mais simples. Vamos subir taxa de juros. Por que a gente sobe taxa de juros? Porque se eu subir a taxa de juros, eu vou diminuir o crédito, o acesso ao crédito, para diminuir o quê? O consumo das famílias. Tá? E, consequentemente, eu vou reduzir a demanda. Se a inflação, na sua teoria, no seu conceito teórico, ela é criada, né? Ou seja, aumento de inflação, porque as famílias estão demandando mais do que o mercado ofertando, ou seja, estão comprando mais do que é produzido, o governo, então o Banco Central, sobe a taxa de juros, dificulta o acesso das pessoas ao dinheiro, ou seja, vou parcelar, vai ficar mais caro. Você quer dinheiro emprestado? Vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. Então as pessoas param, né, de consumir, diminui a demanda de consumo. Tá? Beleza, esse é o que tem. Existe outra opção? Sim, existe. Tá? Existe outra opção. Esse aqui, ó, esse aqui, meu amigo, é o seguinte, de pirona. Tá? Subir taxa de juros é de pirona. Você chega no médico? Não, né? Porque o médico vai te consultar direito. Mas você chegar e falar assim, nossa, eu tô com a dor de cabeça. O que você faz? Toma de pirona. Mas, cara, você pode estar com, sei lá, infecção intestinal lá, tá dando dor de cabeça. Não, toma de pirona, resolve. Entende? É o remedinho padrão. É você subir taxa de juros. Tá? Mas você tem outras soluções que também são eficientes. E por que não são utilizadas? Pois é, a gente vai conversar sobre isso. Bom, existe outra opção? Um exemplo, sim, tá? O aumento do depósito compulsório dos bancos. Você diminui a liquidez da economia. Sabe o que isso quer dizer? Isso é muito utilizado, inclusive, no governo Lula, tá? No governo Lula, você tinha aumentado muitos depósitos compulsórios, porque o Lula não é pobre em nada, não queria subir taxa de juros para não desacelerar a economia, então ele acabava usando esse tipo de estratégia, tá?
Quando você fala de depósito compulsório, é o seguinte, todo depósito que é feito no banco, você depositou um dinheiro no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco Inter, quem quer que seja, parte desse dinheiro, ele é enviado para o Banco Central. E o Banco Central retém esse dinheiro. Então, o Banco Central ele faz um depósito compulsório, ou seja, independente se o banco quer ou não, ele vai depositar parte desse dinheiro no Banco Central. Esse dinheiro fica guardado. Por exemplo, a cada R$100 que você deposita num banco, tá? Eu não sei hoje a taxa correta, se eu não me engano é 35, mas de ano passado já foi até 65. Vamos imaginar que seja 50%. Para cada R$100 que você deposita no banco, R$50 vai para o Banco Central e R$50 vai ficar no banco. Por que fica no banco? Para o banco poder emprestar o dinheiro para as outras pessoas. Consequentemente, você começa a tirar dinheiro da economia. O banco não vai emprestar os 100. Ele só vai emprestar metade. E se ele empresta metade, você está tirando uma forma de dinheiro da economia. Então você pode sim controlar o consumo das pessoas sem dificultar o acesso ao crédito, sem aumentar a taxa de juros. Tá? O que o Banco Central deveria fazer? O que seria a solução atual para o nosso problema? Não é as pessoas que estão consumindo muito. O problema hoje é o governo está gastando demais. E aí o que seria feito? Controlar os gastos excessivos do governo. Estamos fazendo isso? Não. Por quê, meu amigo? O governo gosta de torrar dinheiro. Por que ele gosta de torrar dinheiro? Ele gosta de distribuir dinheiro. Por quê? Porque isso é popular. Entende? Vou tentar mostrar uma ótica perversa para vocês aqui. Perverso isso, cara. Perverso. E isso eu quero deixar claro para vocês. Pensa só. As pessoas, a base, a massa, passa dificuldade financeira. Por quê? Porque o preço das coisas sobe, o governo gasta muito dinheiro, sobra a inflação. O governo sabe que ele é o responsável por gerar a inflação, mas a sociedade não tem esse mínimo de conhecimento econômico para cobrar o governo a parar de gastar. A gente não entende isso, infelizmente. O brasileiro não tem um estudo de economia. Devia ter mais economia na escola para a gente entender isso e cobrar isso do governo de forma correta. Então a população ela fala assim, não estou tendo dinheiro, não estou tendo dinheiro, não estou tendo dinheiro. O que o governo faz? Bom, peraí, se a população mais baixa não está tendo dinheiro, vou dar dinheiro para ela, vou dar um Bolsa Família, vou turbinar o Bolsa Família. O cara vai ficar feliz, vai saber que eu sou o grande Estado, eu sou o bom, vou distribuir dinheiro para a base vai ficar feliz, a base vai votar em mim de novo. Só que a massa, né, essa base populacional, não entende que quando você dá dinheiro para eles, lembra o caso de Portugal? Você faz o quê? Você gera inflação. Então o cara ganha R$1.000. Dá um exemplo aqui para facilitar a nossa conta. Ele compra, vamos dar um exemplo de R$100. O cara ganha R$100 e compra a cesta básica. Eu sei que os valores são totalmente absurdos, mas só para facilitar o nosso exemplo aqui e fazer conta. Você dá R$100 pro cara, o cara compra uma cesta básica de R$100. Pô, top, beleza, ele fica felizão. Aí a cesta básica subiu para 110. Aí ele já não está conseguindo mais comprar a cesta básica. Aí ele começa a reclamar com o governo. Aí o governo fala assim, opa, peraí, não, que é isso? Vou te ajudar, deixa comigo, cara. Você votou em mim, eu sou o cara bacana aqui, né? Sou o Big Brother lá, para quem leu 1984. Pô, não, sou o grande irmão, pode deixar que a gente vai resolver esse negócio aí. Vou te dar agora 130. Você vai comprar a cesta básica e ainda vai sobrar um dinheiro ainda para você fazer um churrasquinho. Top? Não, top, beleza. O que acontece quando você dá 120 pro cara? O governo se endivida, cria dívida, ou seja, cria dinheiro do nada, ele cria dívida, ele joga esse ônus, né, esse juros para frente aí, que ele vai pagar mais caro nesse negócio, pega ali os 120, dá, né, os 130, dá para o cidadão. O que o cidadão, o que vai acontecer? Como esse dinheiro não foi gerado através de riqueza, de produção, é natural que agora, pelo excesso de dinheiro na economia, o preço das coisas começa a subir. Por quê? Porque esse cara vai falar assim, pô, antes eu ganhava R$100 e tinha que pagar 110 na cesta básica. Então eu ia lá e trabalhava um pouquinho para juntar os 10. Agora eu não preciso trabalhar mais, eu posso ficar em casa, porque eu recebo a cesta básica. Eu recebo 130, 150, né? É 130, desculpa, nosso exemplo aqui é 130. Recebo 130 e só gasta 110, então até me sobra 20 ainda. Então eu vou ficar de boa, então ele não está produzindo. Só que quando ele recebe esse 130, o que acontece? O custo das coisas aumentam. Pelo excesso de dinheiro, mais gente vai querer comprar, a indústria não consegue produzir, não encontra mão de obra para poder trabalhar. Então, você gera o quê? Um processo inflacionário. O que acontece com a cesta básica? Vai para 130, ou pior, 140. E aí, só que isso vai demorar um tempo. Na hora que você dá a injeção de dinheiro, até esse dinheiro ser consumido e gerar a inflação, demora alguns meses. Então, há no início um sentimento, um alívio de enriquecimento do cidadão que está ganhando esse dinheiro. Mas ele vai perder rapidamente, porque é um efeito causa. Né? Você tem um problema que vai causar um outro.
Então, você tem a situação. E aí o preço do negócio sobe, gera inflação de novo. O que o governo faz? Opa, peraí, vou agora aumentar o dinheiro aqui. Agora o 130 não está sendo suficiente, vou aumentar para 150. E aí só fica gerando essa cadeia inflacionária. Tá? Então você tem, assim, só para eu fechar esse assunto, então você tem o governo e a base nesse problema. E aí que dentro você tem uma segunda esfera. Aí eu fecho isso aqui. O que é essa segunda esfera? Você tem os bancos e os trabalhadores, que é a segunda esfera da exploração. Então você tem a primeira esfera sendo explorada, quer dizer, o governo finge que agrada a população vota no governo, perpetua o governo, gera de novo um problema, o governo vai assistir a população aqui, vai dar mais dinheiro, e aí você fica nesse ciclo de dependência do governo nas suas entidades. E na esfera que trabalha, o pessoal que trabalha, o que acontece? O governo, quando ele vê essa geração inflacionária, ele faz o quê? Pô, vou subir a taxa de juros. E aí na hora que ele sobe a taxa de juros, quem se beneficia? O banco. E o banco vai fazer o quê? Bom, aí, pensa só, o empresário, que já está tendo dificuldade para vender. O preço das coisas está subindo, ele está pagando mais caro, não está tendo mercado, demanda, as pessoas não estão trabalhando, está desempregada. A economia está esfarelando, que é a estagflação. Você tem inflação, o preço das coisas subindo, a economia não sobe. Tá? Aí você tem o quê? Uma dificuldade de vender o produto. Ele precisa de fazer o quê? Capital de giro. Grana para poder investir, reduzir custo. Ele comprou um equipamento mais caro para ele produzir mais barato. Né? Só que vai demorar para ele ter esse retorno. Então ele precisa de um capital de giro. A quem ele recorre? O banco. O que o banco está fazendo? Emprestando dinheiro mais caro. Por que o banco está emprestando dinheiro mais caro? Porque o governo resolveu subir a taxa de juros para justificar assim, o problema da inflação não sou eu. Né? E quem vai pagar juros, cidadão comum, não é você. Aí, que está passando uma necessidade que está difícil. Não, quem vai pagar juros é o empresário. Inclusive, é ele que está subindo aí o preço das coisas. O culpado é ele. Né? E quem explora o empresário? O banco, porque o banco vai se beneficiar. Né? Vai prestar um dinheiro mais caro, o empresário aqui vai ter mais dificuldade, e aí você tem um ciclo de exploração intermediário dentro do ciclo maior. O governo gerando a inflação, e para resolver esse problema ele sobe taxa de juros, subindo taxa de juros o banco, né? Aí você vai falar assim, uma elite se favorece em cima de uma massa trabalhadora aqui, que vai pagar juros para tentar sobreviver, porque ela não quer ficar naquele sentimento de miséria dependendo do governo, ela tenta sobreviver e ela vai pagar mais juros aí para os bancos. E os bancos fazem o quê? Perpetuam, né, com a massa do dinheiro, perpetua o poder dentro do governo. Felipe, você está sendo muito, o quê? Tempestuoso, sei lá, muito radical aí, você está muito... Cavaleiro do Apocalipse. Cavaleiro do Apocalipse. Cara, faz a conta. Eu vou chegar mais para frente ainda, eu vou te mostrar a conta feita ainda. E uma outra coisa, só acrescentando isso tudo que você falou, a gente, se eu não me engano, foi Milton Friedman, né, que trouxe um conceito interessante pra gente. O governo, além de gostar de gastar muito, ele ainda é um péssimo gastador, né? Ele gasta muito mal os recursos, é um péssimo alocador de recursos. Quando a gente vem na teoria lá de Milton Friedman, quem leu um pouquinho, já costumou ver isso, a gente tem 4 formas de gastar o dinheiro. Você pode gastar o seu dinheiro com você, e aí você vai se importar tanto com o preço quanto com a qualidade daquilo que você está gastando, né, daquele produto. Você pode gastar o seu dinheiro com os outros, e aí você vai importar mais com o preço do que com a qualidade. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você, e aí você se preocupa basicamente só com a qualidade, não está nem aí para o preço. E você pode gastar o dinheiro dos outros com os outros, que aí você não preocupa nem com a qualidade nem com o preço. Boa parte dos gastos do governo está nesse quarto cenário aqui, que é o dinheiro dos outros, que é o nosso, com os impostos, gastos, teoricamente, para nós mesmos. E ainda a gente tem alguns casos aí que são 3, né? Que é os nossos dinheiros simplesmente para gasto deles. Então eles importam muito menos ainda com o preço e mais com a qualidade. Então, naturalmente, o governo já é um péssimo alocador de recursos, né? Diferente do privado. O setor privado é justamente o contrário disso. Ele vai tentar gastar o dinheiro dele da melhor forma possível para os outros. Porque assim ele cresce, a empresa fica mais interessante, o custo dele enxuga, vende mais e com isso ele consegue enriquecer e dar benefício para a população como um todo, né? Você olha a Amazon, por exemplo, é um grande exemplo disso. Então, naturalmente, o governo já é um péssimo gastador de recursos e ainda gosta de gastar muito, né? De cada vez tirar mais dinheiro ali da população e aglomerar ali, juntar cada vez mais recursos na mão do Estado, tornando o Estado um pouco mais inchado, um Estado maior, mais o patrono ali, né? Quem vai abraçar toda a população, quando no fim das contas acaba correndo todo esse cenário que o Felipe acabou de descrever aqui. E quem se beneficia com a Selic, né? Subiu a taxa de juros, agora vamos fazer a conta que eu disse que você ia fazer a conta. Quem se beneficia com a taxa de juros mais alta? Vamos lá, bancos, óbvio, né? E por quê? Porque facilita a captação de recursos para empréstimo.
ou seja, renda fixa. Cara, qual que é a essência da renda fixa? Você pegar o seu dinheiro, prestar para o banco, dar para o banco, a troco de uma taxa de juros, né? E ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas. Ou seja, quanto mais difícil está a situação do empresário, mais necessidade de dinheiro ele tem, mais disposição ele tem para pagar um juros mais alto. Mas o banco ganha dinheiro com isso. Entende? E aí você vai entendendo. Agora, o que é o produto do banco? Dinheiro, cara. O banco não usa o dinheiro próprio. Ele usa dinheiro de terceiros. Cara, é a melhor coisa do mundo, você parar pensar. Eu vou pegar o seu dinheiro, vou emprestar para uma outra pessoa, que vai me pagar 10 e eu vou te pagar um por ele. Eu vou te pagar 2 por ele. Simples, faz a conta simples, simples. Vai lá, aplica no CDB, eu vou te falar, o CDB hoje é 6,15%, hoje atualizado já com a Selic nova, 6,15%. Vai fazer um empréstimo de um carro consignado, ou seja, você está dando o carro que você está adquirindo como garantia. Você vai pagar aí, no mínimo, 14%, 15% de taxa de juros de empréstimo. Tá sendo ainda dando o carro como garantia, ou seja, um risco baixíssimo para o banco. Porque se você não pagar, ele pega o carro. E ainda fica com o dinheiro que você pagou ainda. Então, quer dizer, risco baixíssimo, ele recebe 14, 15 e paga 6. Cara, sabe? Tipo, e aí? Esse é o grande produto do banco, tá? Bom, então essa é a essência da renda fixa. Outras opções de investimento. E aí é o seguinte, aí as pessoas sobram dinheiro, elas vão para a renda fixa. Você tem outras opções de investimento? Sim, tem. Você tem duas, basicamente. Você pode aplicar o dinheiro no banco para ganhar sobre o empréstimo, ou seja, você deixa o dinheiro com o banco empresta para alguém e você recebe uma parte pequena desse empréstimo. Por que você não empresta direto para as pessoas, então? Se é isso que o banco faz? Porque é crime. E é crime estabelecido por quem? Pelo governo. Por que o banco estabelece como crime o empréstimo pessoal direto à taxa de juros? Porque o banco se beneficia da perpetuação do governo, o lobby. E aí você tem no Brasil 4 grandes bancos, que fazem o quê? Que é muito mais fácil você controlar esse tipo de situação ainda. Entende? Então, você está entendendo agora como é que funciona a mecânica. Bom, mas tudo bem, Felipe, eu não quero ganhar dinheiro sobre empréstimos de outras pessoas. O que eu posso fazer? Empreender. Se você for empresário, você lança novos produtos. Se você não é empresário, você pode montar uma empresa, ou você pode adquirir uma franquia, ou seja, você vai trabalhar esse dinheiro, né, e fazê-lo rentabilizar através de lucro, através do seu serviço. Se você não quiser empreender, você tem uma terceira opção, que é investir em ações. Ou seja, você vai investir em empresas de outras pessoas que resolveram empreender. Né? Se a pessoa tem essa aptidão para o empreendimento, ela pode ter uma opção. Se ela não tem essa aptidão para o empreendimento, ela pode ser sócia de uma empresa já estabelecida, que é menos risco. São basicamente as 3 formas que você tem de investir no nosso país. Não só no país, né? De forma no mundo. Bom, e aí vamos falar de juros. A Selic agora está a 6,25. A inflação no Brasil está a 9,68 nos últimos 12 meses. O CDI, que é aí, vamos imaginar um CDB, que é 100% do CDI, por isso que eu já trouxe o CDI de cara aqui, que é 100% num banco grande, cara, já é difícil encontrar. Tá? Na corretora se encontra, em banco digital se encontra, mas banco grande, Itaú, Bradesco, cara, vai ser difícil encontrar um 100%. Mas, digamos aí que você tem esse acesso a esse produto, tá? Qual que é a sua rentabilidade real? Menos 3,53. A taxa de juros, que já subiu e muito, ela ainda está com a rentabilidade real negativa. O que isso quer dizer? Como que eu convenço alguém? Como é que eu vou convencer o Gustavo a falar assim, Gustavo, você perde 9,68% para a inflação todo ano. As coisas estão subindo 9,8%. Beleza? Seu aluguel, sua alimentação, sua viagem, escola das crianças, está subindo 9,68%. Me empresta o dinheiro, eu te pago 6%. Tipo, cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, você tem essa situação aí. Bom, e aí por quê? Porque o Gustavo estaria perdendo 3,53% aí todo ano. Então ele falou, cara, não vou. Para ter essa rentabilidade baixa através do empréstimo do banco, tudo bem eu ter segurança, eu receber 6%, mas, cara, mas não é suficiente. Então eu vou empreender, eu vou investir, eu vou fazer outra coisa, que eu preciso superar os 9%. Aí, meu amigo, lembra o banco? Ô governo, pô, tá de sacanagem, cara. Não dá para fazer isso. Vão subir essa taxa de juros aí. Afinal de contas, olha o problema da inflação.
Ah, é verdade, estou gerando inflação. Não, mas claro, vamos resolver aqui a taxa de juros. Vamos subir a taxa de juros, porque aí as pessoas vão pagar mais juros, o banco fica feliz, o banco me financia, a grande massa fica feliz e só tem uma pequena parte da sociedade, que é empreendedora, que vai sofrer e vai pagar essa conta. Afinal de contas, sempre foi assim desde o feudalismo, né? A história não mudou muito. E aí, o que você tem? Como o banco capta dinheiro, como é que o banco, né, capta dinheiro com rentabilidade negativa? Né? Todo mundo migra aí para renda variável, é o que eu estava explicando. Bom, beleza. Agora vamos aprender com os nossos amigos que já passaram por essa situação, que já leram lá, eu esqueci o nome do cara que eu citei hoje aqui, que já leram Adam Smith em 1700, já estão 300 anos economicamente à nossa frente e fizeram algo diferente, pelo menos mais sábio que nós. Porque os portugueses não aprenderam e não ensinaram pra gente. E ninguém traduziu o livro pro PTBR ainda. Então, beleza, vamos lá. O que a gente tem aí? Como é que o investidor estrangeiro, né, por exemplo, aqui faz? Vamos dizer o que é o exemplo dos Estados Unidos. Bom, a inflação nos Estados Unidos subiu pra caramba com o modelo Biden de trazer aí, de subir, gastar dinheiro demais, torrar dinheiro, de fazer uma série de coisas. Subiu para 5,30. A taxa de juros lá é 0,25. Peraí, Felipe, por que o Copom não sobe taxa de juros lá? Por que os caras, já que a inflação lá dos Estados Unidos, que era na casa de 2, está 5,30, meu amigo, pensa só, a nossa sempre foi 4, inflação. Inclusive, a meta ali, 3,75, 4%. Sempre foi nessa casa. Está 8. É a mesma proporção da taxa dos Estados Unidos ter uma inflação de 2, abaixo de 2 já está 5. Se você pensar aí em condições proporcionais, lá os caras estão pior do que a gente. Parou para pensar nisso? Então vamos lá. Quanto que é a taxa de juros lá? 0,25. Por que o Jerome Powell ontem não subiu a taxa de juros dos Estados Unidos? Por quê? Porque lá os caras sabem pensar um pouquinho de economia, meu irmão. O empresariado lá, a massa, o empreendedor, não deixa. Você está louco? Você, governo, está fazendo a inflação. E agora você quer que eu pague essa conta? De jeito nenhum, não vou pagar essa conta. Beleza, mas aí como é que fica o investidor, cara? Porque ele tem rentabilidade real negativa muito pior que a nossa, que é 5,05. Se você está achando ruim o CDB, você imagina o americano, que está perdendo ainda, ele está aplicando a 0,25 e está perdendo aí 5,05 para a inflação lá nos Estados Unidos, tá? Aí você vira e fala assim, e aí como é que o banco vai fazer? Aí, meu amigo, os caras que já há 300 anos de Adam Smith fizeram as continhas lá e falaram assim, não, rapaz, tem a turminha no sul ali, ó, que não precisa fazer conta, não. Vamos fazer esses caras pagar a conta. Aplicam o quê? Em países emergentes com baixo risco de CDS. Ou seja, é alta rentabilidade em títulos públicos. O que é CDS? É o grau de risco, né? É Credit Default Swap. Ou seja, é um título de crédito, de default, ou seja, de falência, né, de swap. Ou seja, uma trava de... É um título, é um crédito de trava de quebra. É tipo um seguro contra a quebra do país, né? Isso. É o seguro que você faz do seu carro. Se você der PT, alguém vai lá e paga seu carro, beleza? Sim. É isso aí. Então, os caras estão vendendo put, pronto. Estão comprando put, pronto, é isso aí. Aí se você viu... compra put Brasil. Por exemplo, nós fizemos só interno esse treinamento. Né? Fizemos um treinamento interno de opções aqui para a turma aqui, talvez a gente deixe ele público. Mas vamos lá. Então, mas voltando aqui ao nosso exemplo, baixo risco aqui. Ou seja, por que então não vou investir nos países emergentes que têm um baixo risco envolvidos? Aí eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês. Opa. Bom, vamos lá. O Brasil, olha só, taxa de juros no Brasil, 6,25. Risco país, 1,94. Você imaginando que o risco zero é os Estados Unidos. Tá? A Rússia tem uma taxa de 6%. Estava um CDS aí a 85. Ou seja, meu amigo investidor estrangeiro estava vindo todo embora para a Rússia. Por quê? Ela tem um grau de risco menor do que o nosso, metade do nosso, e ainda tinha uma taxa de juros até ontem maior do que a nossa, porque a gente era 5,25. Então você começa a entender a pressão dos caras querer subir taxa de juros no Brasil, porque a gente não está atraindo capital estrangeiro. Mas, Felipe, por que nós precisamos atrair capital estrangeiro? Ah, meu amigo, mas aí tem uma outra turma para explorar esse feudalismo, neofeudalismo do século XXI. Mas vamos chegar lá. A Índia tem um risco de 100, menor do que o nosso. Consequentemente, tem uma taxa de juros de 4%. A China tem um risco de 45 e uma taxa de juros de 3,35. Eu preferia aplicar na China do que na Índia,
por exemplo, porque tem um risco menor ainda, né? África do Sul. Cara, olha que impressionante. Os sul-africanos, os caras também sabem, já aprenderam economia, já leram Adam Smith. Né? Já leram Adam Smith por quê? Os caras têm um risco, país muito maior que o nosso, 313, e tem uma taxa de juros, cara, quase que a metade da nossa. 60% da nossa. Ou seja, os caras não estão jogando lá, ou seja, estão deixando a economia valorizar. A Turquia, você tem um risco de 387 e uma taxa de juros de 19%. Eu tô achando que os bancos estão querendo que a gente vire uma Turquia. Eu tô achando, só acho. Bom, pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui de cenário? Esse aqui é o ponto que eu queria dizer para vocês. Primeiro, por que eu peguei esses países? Porque são os países emergentes. Então eu peguei o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que eu trouxe a Turquia? Porque a Turquia é um país emergente europeu. Você pode ver que os BRICS não têm nenhum país europeu, e aí eles colocaram a Turquia como um país bem semelhante ao nosso. A Turquia é um país, cara, que o Erdogan lá, o cara faz uma confusão danada. Os caras tá sofrendo, já foi acusado de ditador, é tipo um Lula aqui na época, né? Fez as coisas de corrupção, já prendeu gente, prendeu opositor, fez uma bagunça, fez até pior que o Lula. Bagunça danada e tal, não sei o que. Então, sim, já botou o pessoal em guerra lá, já voltou da guerra civil. Sim, guerra civil, sim, começaram, né? Pessoas, manifestações, deu um tumulto todo danado lá. Então, assim, é um país que você tem um problema de corrupção gigantesco aqui, não é exclusividade nossa, não. E por isso que ele tem um risco maior e por isso que ele tem uma taxa de juros tão elevada, porque não é só o risco ali, mas o medo, né, das intervenções governamentais também acabam prejudicando um pouco aí o investimento lá, tá? E por isso que ele tem uma taxa tão elevada. Eu coloquei de negrito nessa tabela os países que a gente tem aqui que teriam uma taxa de juros acima da inflação americana. Então, de cara, o investidor estrangeiro, né, os Estados Unidos, por exemplo, se ele quiser, ele precisa fazer mais do que os 5,30. Então, ele elimina a Índia, a China e a África do Sul, porque paga menos do que isso. Então, ele tem Brasil, Rússia e Turquia, sendo a Rússia o mais atrativo, mas a Rússia tem o seu jeito lá meio confuso politicamente. Nós temos o nosso aqui? Temos. Meu amigo, na Rússia, se o cara faz oposição, ele vai preso. Você viu vários caras aí da oposição russa que saíram da Rússia, foram mortos, né, por envenenamento. Então você tem uma série de confusão, você tem muita estatização na Rússia. Então assim, o cenário político lá é meio turbulento para você deixar seu dinheirinho lá. Mesmo que o risco econômico seja menor do que o nosso, você tem um problema político lá bem problemático, ainda mais você tem um distanciamento, né? Você tem uma rusga, quando você fala dos Estados Unidos, muito grande na Rússia. Então, você corre o seu investidor estrangeiro com o seu dinheiro encarimbado lá, você sofre um pouco. Agora, o Brasil, cara, o Brasil não tá nem aí. Tá, tipo assim, se você pensar politicamente, que é um paraíso. Por mais que a gente tenha Bolsonaro lá querendo dar de Trump, todo dia um tweet aí, uma bomba nova aí, mas assim, cara, se você pensar para o investidor estrangeiro, você é suave. Então, a gente se torna um país muito atrativo para entrar de capital estrangeiro. E, Felipe, por que o investidor estrangeiro tem a ver com a nossa taxa de juros? E o que tem a ver com isso? Aí eu vou te explicar, meu amigo, como que os caras ganham dinheiro com isso. Não só investidor estrangeiro, mas como que nós pagamos a conta e como o banco, de novo, fazendo lobby, ganha dinheiro em cima disso aí. Tá bom? Vamos lá. Como que o banco no Brasil, não o Banco do Brasil, mas o banco no Brasil, ganha no câmbio? Olha como é que esses caras ganham dinheiro com essa atratividade da nossa taxa de juros. Primeiro, joga a cotação da moeda para cima. Pô, Felipe, como assim, meu amigo? Olha o caos político que nós temos agora com uma taxa de juros a 5,30. Com muito menos problemas, no finalzinho do ano passado a gente tem uma taxa de juros a 6. Né? E assim, taxa de juros não, taxa cambial, o dólar a 6. E eu falava na época, cara, não justifica, não faz sentido, não tem motivo, não se sustenta. A quantidade de entrada de dinheiro, eu não vou falar aqui como é que você faz o dólar, porque senão câmbio, né? Mas basicamente é investimento estrangeiro em bolsa, investimento estrangeiro que eles fazem aqui no nosso país, remessa de dinheiro e exportação. Então, esses 3 pontos aí são superavitários, ou seja, a gente acaba traindo muito mais dinheiro do que saindo, consequentemente o dólar devia hoje, segundo os economistas, na casa de 4,20. Oi? Então, a gente tem aí um dólar hoje na casa aí de 4,20. Deveria ter um dólar aí na casa de 4,20, tá?
Pra você ter noção aí, se o dólar flutuasse sem intervenções. Então, primeira jogada, os bancos jogam o dólar para cima, depois, se quiser, eu posso entrar nesse detalhe aqui, inclusive, há evidências, tá? Vários bancos aí que investem, inclusive no Brasil, foram multados, tá? Lá nos Estados Unidos, por investigação, comprovando que eles faziam manipulação no câmbio em moedas, inclusive aqui com o real, tá? Aí eu não vou entrar nessa seara aqui não, mas sim é possível. Segundo, sobe a taxa de juros, é o que nós estamos vendo. Então você joga o dólar para cima, depois você sobe a taxa de juros, nossa taxa estava 2, já está 6,25, vai passar para 7,25 no mês que vem, que o Banco Central já deixou isso claro. Depois, você pega o investidor estrangeiro, vende o dólar, que ele precisa aplicar em reais, então ele vai trazer o dólar dele, vai vender o dólar e vai comprar o real. Nessa cotação de 6 por 1, ele vende $1 e fatura R$6. Pega os R$6 e faz o quê? Então ele pega $100 mil e aplica aqui, transforma em R$6 mil. Eu coloquei ali dólar, mas assim, ele pega os $100 mil e aplica e transforma em R$6 mil. 600 mil reais. 600 mil reais. Bom, o que você tem então? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse dinheiro, 600 mil reais, e aplicar na Selic, que está subindo. Por que na Selic? Porque o cara vai ganhar 6, vai ter uma inflação de 5, tá faturando, tá bem, tá top, tá ganhando aí, ó, real, com segurança. Bom, em quinta situação, o que o banco faz? Por enquanto o investidor estrangeiro já está faturando, já está ganhando aí. Agora, por que isso é estimulado pelo banco? Tá? E por que o banco pressiona o Banco Central a aumentar a taxa de juros? E por que você vê a maioria desses economistas e financistas louco para essa taxa de juros subir? Porque o salário dos caras vem daqui. Bancos que estão com dólares, que agora os caras estão cheios de dólar, porque acabaram de comprar o dólar dos estrangeiros, né, entregou reais e ficou com dólar. O que ele vai fazer com dólar? Você vai pagar um carro em dólar? Você vai fazer um empréstimo no banco em dólar? Não. Então o dólar para o banco não significa absolutamente nada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a venda do dólar. Ele vai jogar no mercado futuro o dólar. Vai bater venda no dólar. Quanto que ele vai vender o dólar? R$6. Ele vende o dólar R$6 e capitaliza de novo. Então ele faz uma trava, ele faz o câmbio para o estrangeiro, ele faz a transferência do dinheiro para o estrangeiro e faz o quê? E capitaliza agora, porque ele vai vender esse dólar no mercado futuro. Ele compra no à vista e vende no futuro. E vende no futuro. Beleza, top. E aí fica com dinheiro agora. Botou dinheiro no bolso de novo e vai emprestar para a turma toda aí. O que ele tem que fazer? Porra, agora ele tem um contrato, ele está vendido, né? Aqui, ó, ele pega esse excesso de entrada de moeda. Ah, tá, beleza. Então, legal. O que ele faz? Ele fica com uma posição vendida no dólar futuro. Presta atenção nisso. Ele fica vendido no dólar futuro. Tá? Esse é o grande trunfo dele. Por isso que ele jogou a cotação primeiro para cima. Tá? Primeiro ele fez uma série de compra de dólar. Cara, é muita sagacidade. Porque o dólar está baixo. Aí, antes disso tudo acontecer, o dólar está baixo. O cara empurra o dólar para cima. Ele vai batendo compra e joga o dólar para cima, chega lá, aí vem a demanda, porque ele pressiona o Banco Central sobe a taxa de juros, ele sabe que vai vir uma enxurrada de investidor estrangeiro, então ele comprou o dólar aqui embaixo, ele vende o dólar, né, para o estrangeiro e já fatura nesse trade aqui, ó. Pá! Que ele fez a compra do 3,80 lá e foi carregando, chega e vende a 6. Pum, já deu um grana pra caramba aí. Quando ele pega a 6, ele pega o dólar que ele faz e vende no futuro, fica vendido a 6. No futuro e bota dinheiro no bolso e sai emprestando realzinho para a turma aqui ainda. Voltou para o seu business normal e ele tem uma posição vendida em dólar futuro, ou seja, ele não precisa honrar, ele só precisa ter margem de garantia. E de onde que vem essa garantia? Pô, do dinheiro dos outros que vai depositando todo dia na conta. Então assim, cada dia vai chegando mais dinheiro, ele pode aumentar a sua posição em dólar, porque ele tem margem para segurar o trade. Aí o que você faz? Como o banco está vendido em dólar, ele faz o quê? E tem um excesso de entrada de moeda, porque quanto mais sobe a taxa de juros, mais o investidor estrangeiro vem trazendo dólar para o Brasil e ele vai fazendo o quê? Naturalmente vem jogando a moeda para baixo. Aí segue o fluxo. O cara vai jogando a moeda para baixo. A moeda vai caindo. Aí a moeda cai para R$5. Aí estabiliza, porque o gringo vai botar o dinheirinho na renda fixa aqui e vai faturando. E o dólar já está R$5. Aí o que acontece? O investidor avisa para o banco. Ele não chega lá e fala, fazer o ele avisa com antecedência. Cara, eu vou zerar a minha posição. Eu preciso começar a negociar e fechar câmbio com você. O que o investidor estrangeiro está fazendo? Ele quer comprar dólar. Quem está vendido no dólar no futuro vai ter que comprar a sua posição de dólar, recompra aquele dólar, vendeu a 6, recompra a 5. E chega para o gringo e fala assim, olha, você quer seu dólar? Então toma aqui, ó.
toma o seu dólar, me dá o dinheiro, os reais aqui que você fez. E beleza, aí o banco, o estrangeiro vai devolver para ele os reais, o banco devolve o dólar para ele ali, que trouxe, que o próprio dólar que o investidor estrangeiro trouxe. Bom, o banco recompra seu dólar a 5 para vender ao investidor estrangeiro e ele faz um lucro no trade ainda, porque ele ganhou R$1, ele vendeu a 6 e um ano depois ele vai lá e recompra 5. Então o que ele fez? Ganhou R$1. Esse R$1 nada mais é do que 16% de lucro. Cara, ele ganhou na alta, jogando o dólar para cima. Depois ele ganha o dinheiro ainda emprestando juros mais caros, que eu já tinha explicado aqui. E ainda ele ganha dinheiro nesse campo do dólar, 16%, cara. Nesse exemplo aqui, real, que o dólar agora está 5,30, 5,20, mas bateu R$5 há pouco tempo, em maio, junho, não sei o que, maio, junho ali, estava R$5, 5,2, 5 e pouquinho. Tá? Então só estou te mostrando janela temporal para facilitar nossos números aqui, se ele ganhou mais 16%. Olha que máquina de ganhar dinheiro. O investidor estrangeiro leva o lucro para o exterior, sai felizão, porque aplicou a 6% na Selic, superou a inflação dele, tá tranquilão, tá feliz, ganhou dinheiro na renda fixa, coisa que ele não tem lá, e aí, cidadão brasileiro pagando a conta, né? Por quê? Porque se a taxa de juros está alta, quem está pagando essa conta é a gente. Né? A gente que vai pagar o dinheiro no banco, a gente que paga, que sofre, a gente que paga no financiamento, a gente que se espreme todo. Então, meus amigos, o mundo dá voltas, o mundo se repete, né? Antigamente era Portugal, né? Agora é o Banco Internacional, o investidor estrangeiro que vem levar o nosso rico dinheirinho aqui. Então, antigamente a gente trabalhava aqui, os caras vinham e levavam o produto que a gente estava trabalhando, agora eles são mais espertos, né? A gente trabalha, né? A gente trabalha, cria um produto, vende o produto, pega o dinheiro, na hora que a gente está com o dinheiro pronto, ele vem aqui e toma o nosso dinheiro de volta. Porque a gente, para manter esse dinheiro aqui, a gente tem que pagar uns juros mais altos que o investidor estrangeiro não paga, porque o cara aprendeu lá em 1700 a ler um livrinho, Riqueza das Nações, de Adam Smith, e aí ele falou, não preciso, né? Para que eu vou fazer isso? E aí você tem esse cenário. Beleza? Ficou claro aí, pessoal, a aula de hoje? Ficou claro esse entendimento aí de economia? Eu queria trazer um pouquinho para vocês aí. É essa taxa de juros elevada? Resumindo, a bancos e investidor estrangeiro. E por que, o governo que gera a inflação e ele força ainda a elevação na taxa de juros para que uma classe elitizada ali, financista se beneficie, né? Quem é muito pobre ali, quem está na situação mais delicada, não sofre, porque a inflação sobe e o governo depois vai lá e dá um jeito de recompensar. Sofre por um tempo, depois vai lá e sofre recompensa. E a classe ali mais elitizada ali, que financia o governo, acaba ganhando muito dinheiro com isso. E essa classe trabalhadora, né, geradora de riqueza, essa aí paga a conta no final das contas. Eu sei que você já sabia disso de alguma forma, que a gente está pagando a conta agora, você sabe a conta, como é que ela é feita. Porque na hora que você for entender reforma tributária, se você for votar no deputado, no senador, agora você tem um pouquinho mais de propriedade para entender como é que funciona essa regra do jogo, beleza?